E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Israel Renan e nesse vídeo vamos conversar sobre cinemática, que é a parte da mecânica que estuda o movimento. Mecânica é um ramo da física que estuda as relações de força, matéria e movimento. Em dinâmica, que estuda a origem do movimento, a causa do movimento, e cinemática, que estuda o movimento. Para continuarmos nossa conversa sobre cinemática, é importante a gente conhecer o conceito de referencial, movimento, repouso, posição, espaço percorrido, trajetória, rapidez, velocidade e aceleração. Continuando, para sabermos se um objeto está em repouso ou em movimento, surge uma pergunta. O objeto está em repouso ou em movimento em relação ao quê? A que referencial? Então, galera, um referencial pode ser um objeto, pessoa, lugar ou qualquer outra coisa que a partir do qual as observações de diversos fenômenos são feitas. Nesse caso, o fenômeno observado é o estudado pela cinemática. Movimento é a variação de espaço de um objeto em relação a um referencial no decorrer do tempo. Repouso é quando não há variação de espaço em relação a um referencial no decorrer do tempo. Bom, galera, como eu falei, um referencial pode ser qualquer coisa. Então, se o objeto está em movimento ou em repouso, vai depender do referencial. E nesse exemplo, temos alguns objetos para ser usados como referencial, como, por exemplo, esses dois blocos, o bloco laranja e o verde. Mas o bloco laranja está se movendo? Sim, mas vai depender do referencial. Se o referencial for o poste de luz, o bloco laranja vai estar em movimento em relação ao poste de luz. Se o referencial for o banco, também o bloco laranja vai estar se movendo em relação ao banco. E se o referencial for o bloco verde, o bloco laranja vai estar em movimento? Não. Ele vai estar em repouso porque o referencial é o bloco verde e não está tendo variação de espaço entre o bloco laranja e o bloco verde. Para um objeto estar em movimento em relação a outro, tem que ter variação de espaço. Não importa se o espaço está aumentando ou diminuindo. Temos um outro exemplo. Considerando um referencial fora do ônibus, que pode ser uma pessoa, o ônibus vai estar em movimento e a pessoa que está dentro do ônibus também vai estar em movimento em relação à pessoa que está fora do ônibus. Mas se o referencial for a pessoa que está dentro do ônibus, a pessoa que está fora do ônibus vai estar em movimento, mas o ônibus vai estar em repouso. Mas por que a pessoa que está fora do ônibus vai estar em movimento e o ônibus vai estar em repouso quando esses dois são relacionados ao mesmo referencial que a pessoa que está dentro do ônibus? Entre a pessoa que está dentro do ônibus e a pessoa que está fora do ônibus, está tendo variação de espaço. Então, a pessoa que está fora do ônibus vai estar em movimento. Agora, o ônibus vai estar em repouso em relação à pessoa que está dentro dele, porque não está tendo variação de espaço entre a pessoa, que é o referencial, e o ônibus. Mais um exemplo, e vamos usar nesse exemplo o Sol, a Terra, um foguete e um astronauta dentro do foguete. Se o Sol for o referencial, a Terra vai estar em movimento por causa de seu movimento de rotação e translação. Sendo assim, o foguete e o astronauta que estão na Terra também vão estar em movimento em relação ao Sol. Mas se considerarmos o foguete saindo da Terra como referencial, a Terra e o Sol vão estar em movimento, mas o astronauta vai estar em repouso porque ele está dentro do foguete. Sendo assim, não está tendo variação de espaço entre o foguete e o astronauta. Então, se um objeto está em movimento ou em repouso, vai depender do referencial. Espero que esses exemplos tenham deixado claro o que é um referencial e quando um objeto está em movimento ou em repouso. Continuando sobre os conceitos, temos posição. Posição é a distância de algum objeto em relação a um determinado referencial.
ou um lugar onde o corpo se encontra em um determinado tempo. Exemplo, o bloco está na posição 4 metros em relação ao referencial, que é o banco, e na posição 8 metros em relação ao referencial, que é o poste. Espaço percorrido é a medida do comprimento da trajetória descrita por um objeto. Em outras palavras, é a distância que o objeto percorreu. Então, se o bloco vai até a posição 8 metros, para e volta até a posição 5 metros, a distância percorrida pelo bloco, ou seja, o espaço percorrido vai ser 8 mais 3, que é igual a 11 metros. Trajetória é o caminho descrito pelo objeto. Temos esse exemplo de uma trajetória retilínea, e esse outro exemplo de uma trajetória curvilínea, que pode ser uma trajetória cheia de curvas. Espero que tenha ficado clara a explicação desses conceitos. Pois vamos agora para o que é velocidade. Mas antes da resposta para essa pergunta, o que é rapidez? Há muito tempo atrás, há relato de que as pessoas descreviam os objetos em movimento simplesmente como lento ou rápido. Depois de muito tempo, entre os séculos XVI e XVII, Galileu Galilei foi o primeiro a medir a rapidez, levando em conta a distância percorrida e o tempo decorrido. Ele definiu rapidez como a distância percorrida por unidade de tempo. Ou seja, se medirmos o espaço percorrido por um objeto do início ao fim e medirmos o tempo que esse objeto levou para percorrer esse trajeto, vamos ter a rapidez que esse objeto se movimentou. Nesse caso, o espaço percorrido foi de 20 metros e o tempo que ele levou para percorrer esse trajeto foi de 10 segundos. Então, a rapidez foi de 2 metros por segundo. Agora que já sabemos o que é rapidez, velocidade é a rapidez com uma orientação, ou seja, a rapidez com direção e sentido. Exemplo, um objeto está se movimentando e se medirmos o espaço percorrido por unidade de tempo, vamos ter uma rapidez de, nesse caso, o espaço percorrido foi de 30 metros em 10 segundos. Então a rapidez será de 3 metros por segundo. Agora, se o objeto está se movimentando do ponto A ao ponto B, vamos ter uma velocidade de 3 metros por segundo. Nesse caso, a direção é AB, no sentido de A para B. Também a velocidade pode ser descrita como sendo a variação do espaço, ΔS, dividido pela variação do tempo, ΔT. ΔS é igual ao espaço final menos o espaço inicial, e ΔT é igual ao tempo final menos o tempo inicial. A rapidez é a medida de quão rápido o objeto é. A velocidade significa quão rápido é e em que direção e sentido esse objeto está se movimentando. A rapidez é uma grandeza escalar e a velocidade é uma grandeza vetorial. Agora que já sabemos o que é velocidade, o que é aceleração e para que ela serve? Podemos alterar a velocidade de alguma coisa mudando a sua rapidez de seu movimento, sua orientação ou ambos, rapidez e orientação. Essa mudança na velocidade chama-se aceleração. Uma outra definição para aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. ΔS, que é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, e ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. A aceleração serve para nos falar se um objeto está aumentando sua velocidade, se ele está acelerando ou se ele está diminuindo sua velocidade, se ele está desacelerando. Exemplo, um objeto está se movimentando entre alguns pontos e queremos calcular a sua velocidade e aceleração. Começando com esses dois primeiros pontos, a distância entre eles é de 200 metros e o objeto demorou 5 segundos para percorrer esse trajeto aqui. Então, a velocidade é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo, ou a variação do espaço dividido pela variação do tempo, ΔS sobre ΔT.
O espaço final é de 200 metros e o inicial é 0. O tempo final é de 5 e o tempo inicial é 0. Sendo assim, 200 menos 0 é igual a 200 e 5 menos 0 é igual a 5. Dividindo 200 por 5 é igual a 40. Então, a velocidade do objeto é de 40 metros por segundo entre esses dois pontos. Para calcularmos a aceleração do objeto, vamos pegar a velocidade e dividi-la pelo tempo que ele levou para percorrer esse trajeto. Então, 40 dividido por 5 é igual a 8. E como estamos calculando a aceleração do objeto, essa aceleração vai ser de 8 metros por segundo ou 8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, no tempo igual a 0, o objeto não se movimentou, não teve variação de espaço. No tempo igual a 1 segundo, a velocidade é igual a 8 metros por segundo. Em 2 segundos, a velocidade é igual a 16 metros por segundo. Em 3 segundos, a velocidade é igual a 24 metros por segundo. Em 4 segundos, a velocidade é igual a 32 metros por segundo. E no tempo igual a 5 segundos, a velocidade é igual a 40 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, a velocidade aumenta 8 metros por segundo. E é isso que a unidade metros por segundo ao quadrado significa. Nesse caso, que a velocidade está aumentando, significa que o objeto está acelerando. Agora vamos calcular a aceleração em que a velocidade entre esses dois pontos é constante. Ou seja, que a velocidade não mudou num determinado tempo que o objeto levou para percorrer o espaço entre esses dois pontos. A velocidade inicial é de 40 metros por segundo e a velocidade final também é de 40 metros por segundo. O tempo inicial é 5 segundos e o tempo final é 10 segundos. Fazendo a diferença entre a velocidade final e inicial, vamos ter 40 menos 40 é igual a 0. E a diferença entre o tempo final e inicial é 5 segundos. 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Então, quando a velocidade é constante, a aceleração é igual a 0. A aceleração só vai ser diferente de 0 quando a velocidade está aumentando ou diminuindo. Agora vamos calcular a aceleração entre esses dois pontos em que a velocidade vai estar diminuindo até o objeto parar de se movimentar. A aceleração vai ser a diferença entre a velocidade final e inicial dividida pela diferença entre o tempo final e inicial. A velocidade inicial é de 40 metros por segundo e a final é 0. O tempo inicial é 10 segundos e o tempo final é 15 segundos. Então, 0 menos 40 é igual a menos 40 e 15 menos 10 é igual a 5. Dividindo menos 40 por 5, vamos ter uma aceleração de menos 8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, no segundo igual a 10, a velocidade é igual a 40 metros por segundo. Ou seja, nesse tempo a velocidade é constante. No segundo igual a 11, a velocidade é igual a 32 metros por segundo. No segundo igual a 12, a velocidade é igual a 24 metros por segundo. Em 13 segundos, a velocidade é igual a 16 metros por segundo. Em 14 segundos, a velocidade é igual a 8 metros por segundo. E em 15 segundos, a velocidade é igual a 0. Então, a cada segundo que passou, depois do segundo igual a 10, a velocidade diminuiu 8 metros por segundo. Se a velocidade diminuiu, o objeto está desacelerando até parar de se movimentar. E é isso que significa o sinal de menos. Se temos uma aceleração negativa, o sinal de menos nos diz que o objeto está desacelerando. Ou seja, que o objeto está diminuindo sua velocidade. E nesse caso aqui, nesse exemplo, a aceleração diminuiu até o objeto parar de se movimentar. Bom, galera, espero que tenha ficado claro o assunto de hoje. No próximo vídeo, vamos continuar nossa conversa sobre velocidade média, velocidade instantânea e outros assuntos. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, que assistam. E para quem já assistiu, que assistam os próximos. Se gostarem dos vídeos, deixem um gostei, se inscrevam no canal
Se surgir alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. E me fale a opinião de vocês sobre os vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!